Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, conversando hoje com Oswaldo Mendes. Oswaldo, você começou em Marília a fazer teatro amador, depois vai para São Paulo, torna-se um jornalista. Em que momento que você começa a fazer teatro profissionalmente? Logo que eu saio da escola de arte dramática. Em 1900, me formo, sou da turma de 1971. Quando eu estou nos últimos semestres, eu já começo a ensaiar minha primeira peça profissional. Chamava-se Missa Leiga. Era um espetáculo com texto do Chico de Assis, música de Cláudio Petralha e direção geral de Adhemar Guerra. Adhemar Guerra que empresta o nome dele a esse projeto de estímulo, de fomento ao teatro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado. Então foi a minha estreia com Missa Leiga. A coreografia era da bailarina e coreógrafa Marica Gidali, do Balé Estágio. Então era um time de primeiríssima, né? Que eu estava lá. Você já começou bem, então? Já comecei bem. Já comecei com gente boa me ensinando. O importante no teatro o espetáculo era protagonizado pelo Armando Bogos. A grande estrela do espetáculo, o nome conhecido do espetáculo era o Armando Bogos. E o espetáculo também sofreu, claro, em 1972, a gente estreou no início de 72, janeiro, fevereiro de 72. Uma peça que pegava a estrutura da missa católica e transformava numa missa, como diz, missa leiga, feita por leigos. O texto, embora preservasse as coisas, os elementos da estrutura original da missa católica, o texto era totalmente não religioso. E a igreja se sentiu ofendida? Era político. A igreja não, a igreja até que apoiou, deu maior força, mas os setores mais reacionários da sociedade, na época representados pela tradição família e propriedade, que era um movimento que hoje felizmente, está se recolhendo a ser apenas um movimento religioso, enfim. Também conhecida pela sigla TFP. TFP, que na época ameaças assim de violência mesmo, quer dizer, se fizer, porque a gente ia estrear na Igreja da Consolação. Ou seja, a própria igreja não se incomodou tanto, a TFP se incomodou muito mais. Muito mais, porque a primeira provocação que eles achavam era fazer o espetáculo dentro da Igreja da Consolação. Achavam que aquilo lá era uma heresia. Como vai botar o teatro? Esquecendo que o teatro, na Idade Média, era feito dentro da igreja. Não, no Brasil, Anchieta foi... Os jesuítas usavam muito teatro para catequizar. Então, mas eles achavam que a gente estava ali para corromper e para subverter os costumes e a tradição religiosa, enfim. Com isso, o espetáculo foi proibido de se apresentar na igreja. Foi proibido, não. Diante das ameaças de violência física que foram feitas ao espetáculo... Vocês optaram por não fazer. A igreja, a gente foi perguntar para a igreja Dom Paulo Evaristo Arnes, que já era o arcebispo de São Paulo, e ele falou assim, olha, não posso fazer nada. Eu não tenho... É evidente, o exército... A igreja não tinha um exército para portar na porta, nem segurança, né? Então, se eles estão ameaçando, o que a gente vai fazer? Daí a gente houve por bem, a produção era da Ruth Escobar, que sempre foi uma mulher, uma portuguesa, a quem o teatro brasileiro deve muito. A Ruth Escobar falou assim, bem, e falando com a Adhemar Guerra, estava, bem, vamos correr esse risco, vamos para um outro lugar. Daí o espetáculo estreou numa fábrica antiga, numa velha fábrica abandonada, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Quer dizer, nós saímos da Consolação e caímos no Paraíso, em São Paulo. Em que região exatamente? Você lembra a rua? Na rua Luiz Coelho. Hoje tem vários espigões ali. Era um terreno grande. Não sobrou nada hoje. Eu pergunto porque eu morei ali próximo, na rua Cubatão. Então, Cubatão era quase continuação. A Luiz Coelho era debaixo do Cubatão, não é? Nas proximidades ali. Então, era ali, perto quase do começo da Cubatão, que é a continuação da Santos, né? É isso? Sim, acho que sim, exatamente. Se eu não estou enganado. Então, logo ali. E era um barracão, na verdade era um terreno abandonado e tinha um barracão no fundo. Aí a TFP não incomodou mais. Não, da igreja... não, continuou fazendo, porque tinha um articulista que era ligado à TFP, que era um editorialista do Jornal da Tarde, do Estadão. E agora eu vou te contar um episódio de censura da imprensa. E a gente fez esse espetáculo, estreou lá, e foi um retumbante sucesso. Todo mundo ia ver a Missa Leiga.
para você ter uma ideia, desde Roberto Carlos, que já era um ídolo, até o Chico Xavier, que era um líder também, foram assistir. Não, foram Chico Xavier, um líder dos espíritas do Brasil, foi assistir aquele espetáculo. Tem fotos, registro disso daí. A foto do dia que o Roberto foi. O Roberto, na época, não tinha essa bobagem dele com o negócio da biografia dele. Ele preservava melhor a biografia dele naquela época do que preserva hoje. Hoje eu acho que é tudo grana. Não sei para que ele quer mais iate, mas para você ver, foi um tremendo sucesso. Mas aí eu vou contar o episódio da censura. Autocensura, não? Não. Esse articulista, a grande campanha contra a missa leiga foi feita por um jornalista, articulista e editorialista do Jornal da Tarde, que era do Grupo Estado. Era um grande jornal de grande vendagem, um jornal importante. Acabou, infelizmente, há pouco tempo, a coisa de alguns anos atrás. E esse editorialista era permanente. Os artigos dele falando mal da... Ele nem foi ver nada, mas ele falando... era um simpatizante, um participante ele era da TFP, era um participante, membro. Era membro, era mais que simpatizante, eu acho que ele fazia parte. Enfim, comungava com aquelas ideias todas. Era um católico reacionário para burro e dizendo que a gente está fazendo a subversão, acabando com a igreja, profanando o templo, profanando a missa, enfim, aquele discurso mais horroroso possível. E escrevendo... Até aí, problema dele. Acontece que o Jornal da Tarde, que publicava, no lugar de notícia, o Estadão, que publicava Lusíadas, e o Jornal da Tarde, que também publicava receitas, porque em lugar de notícias que eram proibidas, proibiu qualquer matéria falando da missa leiga. Então, quando vem a imprensa falando assim, oh, fomos vítimas... Eu posso me dizer, eu e todos aqueles que participaram da missa leiga, fomos vítimas da censura exercida pelo jornal O Estado de São Paulo contra o espetáculo. Que foi uma autocensura. Não, autocensura não. Autocensura sim, ele censurou os jornalistas dele de publicar algo. Exatamente, então não foi autocensura. Autocensura nesse ponto, eu digo assim. Eu sei o que você quer dizer, mas eu sou mais radical. Não foi a censura oficial que proibiu. Não foram os militares que proibiram. Quem proibiu foi o jornal, o Estado de São Paulo, do seu sequer. Tanto é que no livro que eu escrevi, a biografia do Adhemar Guerra que eu escrevi, eu publiquei uma crítica feita pelo crítico de teatro do jornal O Estado de São Paulo, que se chamava Clóvis Garcia, foi até meu professor na escola. O Clóvis chegou a escrever a crítica do espetáculo, fazendo elogios, fazendo reparos, mas críticas. Um texto, mandou para o jornal e o jornal devolveu dizendo que não publicaria nada sobre esse espetáculo. O espetáculo não tinha, sequer colocava no roteiro. Se você tivesse no roteiro de teatro para ver onde que está encarado, você não encontrava no Estado. E no Jornal da Tarde, que o crítico era o Sábato Magaldi, também amigo meu, foi meu professor na escola, um intelectual do teatro, que aceitou essa coisa do Estadão. Ele não tinha escolha. Mas o Estadão não permitiu que o Sábato Magaldi... O Sábato nem escreveu. O Sábato Magaldi sequer se deu o trabalho de escrever. Vai ser proibido mesmo de escrever. O Clóvis Garcia, a gente achava que ele era um homem de direita, o Clóvis Garcia era muito mais digno, porque escreveu, mandou... É aquele negócio, eu escrevo, a função de censurar é sua. Eu fiz minha parte. Você não quer que eu publique? Ok. Agora, o Clóvis fez com que o Estadão assumisse o papel de censor, porque devolveu para ele. E eu publico a crítica dele no livro do Adhemar Guerra. Você teve acesso a ela? Porque o Clóvis, na época, me deu. Eu falei assim, olha, está aqui a crítica que o jornal não publicou. Porque até foi publicado depois numa revista de teatro, algum tempo depois. Então, para vocês verem que, de repente, a história precisa ser... A imprensa, que tanto pousa, e o Estadão gosta muito disso, Grupo Estado fomos vítimas do Getúlio Vargas, lá atrás, foram mesmo. Fomos vítimas da ditadura que proibia a gente de publicar e a gente publicava Lusíadas e tudo. Também vocês exerceram a censura. Eu fui censurado, posso dizer, eu e todos aqueles que participaram da missa leiga, fomos censurados pelo jornal do Estado de São Paulo. E a coisa mais, e daí é uma coisa que eu nunca entendi, nunca cobrei dele também, embora ele seja meu amigo, mas ficou uma... De qual você está falando? Do Sábato Magaldi.
que é um grande pensador do teatro, um professor, mas essa atitude dele, para mim, doeu pelo seguinte: o fato dele não publicar a crítica, falando bem ou mal, tanto faz, mas e aceitando a censura do jornal, que era o Jornal da Tarde, falou assim: não escreve porque eu não vou publicar. Só que quando no final do ano de 1972 saíram os prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, em que a Missa Leiga era premiada em várias categorias, de melhor espetáculo, melhor música, melhor isso, melhor aquilo, o Sábato, eu nunca tinha visto isso na minha vida e nunca vi depois. O Sábato escreveu um artigo, eu não sei se foi a mando do jornal ou dele, seja qualquer, eu lamento, seja qual for a alternativa aí, se foi porque pediram, se foi porque ele escreveu de livre e espontânea vontade, para mim é grave uma coisa ou outra. Ele escreve uma crítica aos prêmios. Eu nunca vi isso. Um crítico criticando os seus colegas por terem dado prêmio para a Missa Leiga, dizendo que a Missa Leiga deram tal prêmio para a missa, mas não acho que não merecia. Ele não escreveu a crítica. Agora, para falar mal do prêmio que o espetáculo tinha recebido, ele se sentiu livre. Ele não foi censurado. Essa é uma coisa que, infelizmente, o Sábado tá ainda vivo, mas não dá para conversar com ele já há muito tempo. E eu nunca cobrei isso dele, mas ficou uma mágoa. Se eu tenho mágoa, não é mágoa, não. Ficou uma coisa mal resolvida, mal explicada por ele. Não por mim, mas eu acho que por ele, porque fica uma mácula que ele não merece ter. Eu falo isso de uma pessoa que eu gosto, entendeu? Porque se eu não gostasse dele, dane-se. O Lenildo Tabosa escreveu, eu não estou lamentando que ele escreveu, mas do Sábado eu lamento ele fazer isso. De repente faz uma crítica aos prêmios, sendo que ele foi censurado ou aceitou a censura de não escrever sobre o espetáculo. Então, a história desse período sempre tem dois... E o Estadão, ele noticiou que Missa Leiga havia ganhado prêmios? O Estadão não lembro, mas o Jornal da Tarde, que era do grupo, noticiou com a ressalva, com a crítica do Sábado ao prêmio. Falei assim: olha, a Missa Leiga foi a única vez que o espetáculo entrou no noticiário, entrava também nos artigos do Lenildo Tabosa contra. Enfim, eu adoro ficar contando histórias, né? Mas eu acho que as histórias são mais exemplares do que eu ficar falando teoria. Aí é para vocês verem, quando a gente fala da ditadura, que foi terrível, foi o período mais negro, como ela contamina, dá um mau exemplo para o resto da sociedade. Porque um jornal que estava sendo censurado pratica o mesmo tipo de ato. O mesmo ato perverso e criminoso de censurar um evento, que no caso era sucesso. Se fosse uma peça que não fez sucesso, você fala assim: não fez sucesso, deixa para lá. Mas a peça estava fazendo sucesso, não dava, era notícia, entendeu? O sucesso da peça transformou a peça, o espetáculo, em notícia. Então, ele não podia ignorar. E eles ignoraram. Então, a censura, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Eu acho que eu falei no começo dessa conversa, se eu não falei, eu vou falar agora, que a liberdade de expressão é sempre a liberdade do outro. E alguém já falou isso lá atrás, muito tempo. Eu não vou dizer que o autor, porque foram vários que repetiram isso, filósofos. A liberdade de expressão é a liberdade do outro. Quando eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a sua liberdade. Porque não é só a minha liberdade de falar, é a sua de se expressar, mesmo que eu discorde. Exatamente. É o teu direito, eu defendo a liberdade de expressão para que você possa discordar de mim, até, ou concordar, mas que você possa até discordar de mim e falar assim: Oswaldo está falando uma charlatanice, uma bobagem, entendeu? Então, a liberdade é a liberdade do outro, não é a minha liberdade. Então, parece que o jornal não entendeu isso. Quer dizer, ele queria a liberdade de expressão para si, mas para a sociedade ele não queria. Ele não deu à sociedade a liberdade de se expressar. Mas ele queria o jornal para si, essa liberdade. Então, há uma contradição de raiz aí, filosófica, digamos. As leis, os direitos e as obrigações são para todos, não para alguns. Né? Ou para os amigos, mas... Os amigos do rei. Os amigos do rei, na época medieval, era assim. E depois dessa peça? Como que foi a sua carreira? Daí eu fui
Quer dizer, eu segui a carreira, continuava na última hora, depois de sair da última hora eu fui para a Folha, fiquei na Folha. E conseguia conciliar jornalismo e teatro? Minha vida foi conciliando as duas atividades. É que quando chega eu já estou na Folha de São Paulo, em 80, já começa o processo de abertura política. Vem a anistia em 79. 79, aí eu estou na Folha de São Paulo, no folhetim, editando o folhetim, daí eu saio do folhetim e vou para a subsecretaria de redação da Folha de São Paulo. E em 82, eu falei assim, chega. Estava chegando próximo de fazer 40 anos, estava com 30 e poucos, 36 anos, e falei assim, meu Deus. E naqueles últimos anos, os últimos 2 anos, eu não tinha mais tempo para fazer teatro. Porque entrava no jornal de manhã e saía 10 da noite. O máximo que eu fazia coisas eventuais, mas como ator eu não podia fazer, porque às 9 horas, quando começa um espetáculo, tradicionalmente, o jornal está rodando. Está rodando, está começando a fechar o jornal, está em plena efervescência. Dirigir também eu não conseguia dirigir e escrever também não. Então, chegou um ponto que minha vida se resumia ao jornal. Eu saía E quando o Boris Casoy era o diretor da Folha de São Paulo, eu fui para a sala dele e falei assim, Boris, eu quero ir embora, mas como eu não posso simplesmente pedir demissão, eu preciso do fundo de garantia para viver durante um tempo, eu quero que você me mande embora. Ele, o Boris sempre foi muito bem-humorado. O Boris da televisão é esse, um cara muito generoso também, e amigo. O Boris morreu, eu falei assim, você vai para onde? Eu falei assim, vou para casa, Boris. Como vai para casa? Daí eu falei, na rua General Jardim, número tal, onde eu moro, porque aquilo lá virou dormitório. Eu saio daqui às 10 da noite, 11 da noite, vou jantar com os amigos do jornal, né? E depois vou para casa, durmo, tomo um banho, durmo, acordo, tomo um café rapidamente, tomo um banho, me visto, troco de roupa, venho para o jornal e isso não aguento mais, eu quero voltar. E quero voltar para o teatro também. Eu quero voltar para 2 casas, uma onde eu moro e a outra que é a minha casa. De paixão. De paixão e de fato, né? Que não é a casa material. Ele morreu de rir, falou assim, vai pedir demissão para o dono do jornal, que é o Frias, né? Otávio Frias, o velho, não, o pai do Otavinho, que atualmente é o diretor. Eu falei assim, você está mandando falar com o dono do jornal? Eu falei assim, vai lá. Vê o que ele fala. Quero ver o que você faz. Daí eu fui, né? Liguei para a secretária e falei assim, Vera, por favor, o seu Frias, se ele pode me receber e tal. Chamou. Eu entrei na sala e fiz o mesmo, seu Frias, eu estou vindo aqui, que o Boris mandou vir aqui, porque eu fui pedir demissão para ele mandou pedir demissão para o senhor. Que ele não ia me... Porque você vai para onde? Repeti a mesma fala. Não, mas você está indo para algum outro jornal? Eu falei assim, não, seu Frias. Para uma revista? Eu falei assim, não, seu Frias. Mas você está insatisfeito com o aumento? Eu falei assim, seu Frias. Daí eu usei uma expressão que ele gostava muito, eu não estou fazendo leilão. Não estou querendo aumento de salário, não quero mais cargo, não quero nada. Eu quero voltar para a minha vida. Nada, a minha vida pessoal foi para o espaço. Eu não tenho tempo para família, para amigos, para amores, para desamores, para ir ao teatro, eu não tenho mais tempo para nada. A minha vida está resumida a isso. E eu estou com 36 anos, já é uma criança. Você mas eu não é a vida que eu quero. É uma criança que precisa fazer um monte de coisas, quer fazer Pois exatamente, até por ser criança, né? Daí eu sei que com isso ele morreu, porque daí é o argumento que não dá, né? Quando você fala que é vontade sua e você dá esses argumentos que não são palpáveis, se eu tivesse falado dinheiro, ele fala assim, tá bom, te aumento. É uma coisa intangível, né? É intangível. Você falou a palavra, é intangível. E daí você tira o argumento. Daí ele conseguiu ainda, por habilidade, porque ele era muito habilidoso, uma das pessoas que eu conheci, que mais conhecia o ser humano, por isso eu gostava dele, acho que pelo lado teatral, você entendeu? Como a gente estuda personagem no teatro, como é que o personagem age, o Frias, ele conhecia personagem. Daí ele falou assim, tá bom, quantas férias você tem para tirar aí? Eu falei assim, seu Frias, tantos anos que eu estou aqui. Perdi a conta. Somar as férias da última hora com as férias da Folha de São Paulo, nem sei mais como fazer. Então tira umas 2 aí, de cara, assim, fica uns 2 meses fora, e depois você volta e pensa, se você decidir realmente, tudo bem, daí eu te demito e tal. Falei, uma alternativa legal, né? Tiro as férias e tal.
Aí fui, tirei férias e tal, fiquei sem fazer nada. Daí surgiu uma viagem para... Nunca tinha viajado, essas mordomias de jornalista, nunca tive, né? Era sempre dentro da redação. Daí surgiu uma viagem para Los Angeles, para conhecer as Olimpíadas em 84 seriam realizadas lá, né? Foi em Los Angeles. Então, o Departamento de Estado, quer dizer, eu nunca mais voltei aos Estados Unidos. E a única vez que eu fui lá, eles vieram me receber. Departamento de Estado. Eu não entro num país que mandou tirar o sapato, né? Eu não me recuso a entrar num país que me mandou tirar o sapato. Daí veio essa viagem, eu falei assim, pô, Boris, eu estou de férias, eu não vou trabalhar. Não, você vai lá, não precisa nem escrever matéria, nada. Eles estão convidando jornalistas daqui, do Jornal do Brasil, do Globo, da revista Veja, não sei quem, mas enfim, eram uns meia dúzia de jornalistas. Então, entre eles estava o Augusto Nunes, estava nessa daí também, ele foi pela Veja. E daí foi a primeira viagem, tudo de férias. Daí eu voltei de férias. Daí o Frei assim falou assim, quando você voltar, passa na redação e vem falar comigo. Nem precisa falar com o Boris, com o seu Boris Casoy, vem falar comigo. Tá bom. Então, na verdade, venceu minhas férias assim numa terça-feira. Falei assim, terça-feira eu vou voltar para o jornal. Eu não. Eu quero que eles me mandem embora, eu só volto na segunda-feira da outra semana. Peguei mais um rabicho. Vou dar um motivo. E nem vou dar motivo para eles me mandar embora. Falei assim, ele não quer mesmo. Aí eu voltei, até aí que eu digo a habilidade, né? As pessoas que estão em postos de comando, eu tinha o maior respeito pela habilidade de lidar com o ser humano. Oi? Lucas? Não pode seguir, mas já falei. Ah, tá. Estamos fechando. Daí o seguinte, daí eu volto e subo para falar com o seu filho, assim, bem, acabaram minhas férias, eu vim aqui e tal. Eu falei assim, então, você pensou direito? Pensei. Então, eu quero que o senhor me mande embora. Aí ele viu que não tinha jeito. Não, daí ele falou assim, não, tá bom, não, eu só preciso de um favor seu. Você pode me prestar esse favor? Eu falei, posso, claro. Eu preciso que você me dê mais um tempo, né? Não saia já. Achar um substituto, alguma coisa? Não. Eu era subsecretário de redação, era o Boris, o secretário de redação, e eu era subsecretário. Então eu era o terceiro na hierarquia. Se eu sairia, entraria outro. Daí, eu falei, tudo bem, eu falei, eu quero te tirar da secretaria, da subsecretaria. Vocês dividiram, foi criado no jornal umas coordenadorias. Então você vai coordenar 3 editorias que eu acho que estão com problemas e que você precisa melhorar aquilo lá. Mas você não vai fechar o jornal, ele já fala assim, não, você não vai ficar no dia a dia ali, operando, escrevendo, mandando fazer matéria, não, isso vai ter os editores. Você fica junto, pensando como é que pode melhorar essas 3 editorias, essas 3 áreas do jornal. Eu falei assim, que áreas são essas? Esporte, eu gosto de esporte, tudo meu amigo. Educação, um amigo quase irmão, que era editor lá também, tá ótimo. E a Folhinha de São Paulo, que era o infantil, que não tinha nada a ver com os outros, tinha a ver. Então. Não, você vai, eu quero que você encaminhe para mudar, para dar um gás naquilo lá. O gás não era a palavra que ele usou outra palavra. Dá uma reformulada, porque está muito baixo, não estou gostando, enfim. Assim, tá bom. Então, esse é o tempo que você conseguir realizar isso. Se você fizer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, se tiver resolvido. Daí, eu falei assim, ok. Daí comecei a fazer isso, quer dizer, uma habilidade danada, né? Conseguiu mais um desafio, daí eu me apaixonei por mudar aquelas, e mudei, fiz várias mudanças. E ficou quanto tempo mais ali na Folha? Pois é, daí eu fui ficando, daí eu falei assim, daqui a pouco, como é que eu vou falar para ele, assim, já acabou o meu trabalho? Porque é um trabalho que não acaba. Não tem fim, né? Não tem fim. Processo contínuo ali de melhora. Não, melhorou hoje, mas amanhã piora. Hoje a edição estava boa, amanhã a edição está uma porcaria. Então você tem mudança permanente. Fica preso ali, né? Daí, quando chegou no final do ano, daquele ano, já era o ano de 83 para 84, um amigo meu que era editor da revista Visão, a editora tinha saído e ele estava sem editor. Daí ele sabia dessa minha história, através de amigos comuns, por meio de amigos comuns. Daí ele me ligou e falou assim,
Não quer vir para a Revista Visão? Você fazer o quê na Revista Visão? Não, você vai editar cultura. Só Revista Visão, que era do Henry Maxud. Que era do Maxud, já era na fase que do Maxud era o dono. Eu falei assim, pô, não, a revista é semanal. E naquela época a Revista Visão tinha mais assinantes que a Veja. Estou falando de 83, 84. Era uma revista basicamente de assinante e não de banca. E tinha mais assinantes mesmo. Você pode pegar os dados, comprovar na época, era uma revista de... Eu falei assim, pô, é uma experiência que eu nunca tinha tido experiência em revista. Revista semanal, vai ser uma moleza, vai ser ótimo, eu vou poder voltar ao teatro e tal. Naquela altura eu já estava escrevendo a minha peça lá, Um Tiro no Coração, que era sobre o Getúlio, que estreou em 84, e daí já estava começando o agito das diretas já, né, aquelas coisas. Né? Emenda Dante de Oliveira. Exatamente. E daí eu falei assim, pô, tá, daí eu fui subir lá e falei assim, olha, agora eu tenho uma... Agora a preocupação que vocês tinham de para onde você vai, então eu vou trazer o seguinte, eu recebi uma proposta assim de ir para a revista, então eu prefiro ir lá tal, porque eu vou trabalhar menos, é uma revista, é semanal, quer dizer, eu vou ter sábado e domingo, coisa que eu não tenho há muito tempo, não tenho final de semana, então eu vou para lá, porque aí eu quero que, por favor, me mandem embora, né? Porque e eu tenho um motivo para sair, nada contra, enfim. Daí o seu Frias falou assim, tá bom. Tal. E foi ótimo, porque no dia que eu fui me despedir dele, levou até o elevador, falou assim, olha, tchau, a casa é sua, no dia que você quiser voltar, volta. Tanto é que 7, 8 anos depois, eu voltei para trabalhar na Folha da Tarde, um período curto, era um período Collor, que ninguém estava contratando ninguém, estava ninguém tinha dinheiro, recessão total. Confisco. Daí eu fui convidado para ir para a Folha da Tarde, para escrever uns negócios lá, e o editor-chefe do jornal Folha da Tarde, que era o Adilson Laranjeira, falou assim, bem, eu vou falar com o seu Frias. Eu falei assim, você pode contratar. Ele falou, contrata. Não é porque eu nem contratava. Então ele foi muito leal, quer dizer, eu estou contando isso porque essa lealdade eu devo, quer dizer, eu saí da Folha, e daí eu voltei para o teatro. Falei assim, vou voltar para o teatro, porque agora eu vou para a revista, vou ter tempo para voltar a fazer teatro. E teve? Daí, não. Estreou em 84, a minha peça Um Tiro no Coração, isso eu consegui terminar a peça e agitar, embora eu fosse só o autor, não me envolvi. Me envolvi pouco na produção, mas não tinha... Mas daí, acabaram surgindo desafios dentro da própria revista, vamos fazer não sei o quê, daí eu embarcava, não sabia dizer não para certos sonhos, sabe? Vamos fazer tal coisa, vamos. Daí quando eu vi, eu estava enredado em mais trabalho. E o teatro? E o teatro novamente sempre no segundo plano. Até que daí quando fiquei lá mais um tempo, quando chegou em 92, olha quanto tempo, quase 10 anos depois dessa minha decisão de sair da Folha para voltar para o teatro, eu falei assim, agora chega. Nessa altura minha mãe tinha falecido, meu pai também tinha falecido em 89. Daí eu falei assim, bem, deixa eu pensar na minha vida. Eu não tenho dependentes. Não tenho pensão alimentícia para pagar para ninguém. Não tenho filho para pagar a escola, nada. Eu tenho que me preocupar comigo. Quer dizer, se eu não ganhar, eu vou comer o fruto do meu trabalho. Ninguém vai estar dependendo de mim, da minha decisão. A minha decisão não vai interferir na vida de ninguém. Pensei isso. Eu disse, então, chega. E daí eu falei assim, não, fechei a porta. E daí agora eu virei só para o teatro. Você trabalhou com o Boris Casoy, que nessa final da década de 60 fez parte do CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Ele disse que nunca participou. A reportagem ali do Cruzeiro fala o contrário. Então vocês conversaram sobre isso? O Boris era muito engraçado. O Boris tinha uma coisa, eu até brincava com ele, assim, Boris, se você for de direita, um cara radical, você não pode ser radical porque você tem humor. E se tem uma coisa que gente radical de direita ou de esquerda, mas principalmente de direita, não tem humor. E o Boris sisuda. Era aquela pessoa... Mas o Boris não, o Boris tirava de direita. Daí ele brincava, né? Falava assim, vocês ficam falando que eu sou de direita, eu sou socialista. Como que você é socialista? Nacional socialista. Entendeu? Ele tirava sarro nele mesmo, né? Eu acho que ele teve uma formação, sim, ele tem um pensamento, digamos, ele não é um homem de esquerda.
Mas também não é de extrema direita. não, porque ele abrigou muita gente. Você conversa com várias pessoas. Como retratado ali na revista, na reportagem do Cruzeiro, que cita o nome dele, cita outros nomes. Sim, mas quantos anos ele tinha? Ele era 20 um pouco mais anos. que um adolescente. Aí. Depois ele foi ser assessor direto do Figueiredo Ferraz, que foi prefeito de São Paulo e tal. E o Boris tem uma coisa, em termos de lealdade, por exemplo, o secretário de redação era o Odon Pereira. O Odon Pereira era um jornalista de Santos, ele começou em Santos, e ele era um homem de Partido Comunista. E o Odon passou por problemas familiares, de perda de um filho num acidente estúpido e tal, e quem segurou a barra foi o Boris. Tem várias histórias que eu conheço de pessoas ligadas ao movimento da resistência à ditadura, pessoas realmente com não só num discurso, mas com uma atitude de esquerda. Que tiveram problemas com a ditadura, e que o Boris segurou. Entendeu? Ele segurou até as minhas pontas. Porque quando eu fui para a Folha, que eu saí da última hora e fui para a Folha, eu fui para dirigir o folhetim. Eu resolvi, e quem queria a minha cabeça na Folha, na última hora, era o sócio do Frias, que era o Caldeira, Carlos Caldeira Filho, que foi prefeito de Santos, e era um homem realmente identificado com a direita, amigo íntimo do Maluf, entendeu? Da direita mais direita que você possa imaginar. E ele odiava porque ele achava que quando eu estava dirigindo a última hora, nos anos que eu dirigi a última hora, 78, 77, 78, que aquilo lá eu estava transformando aquilo num antro de comunistas, principalmente porque eu tinha levado para lá o cartunista, o Enfio. O Enfio que tinha o irmão do Betinho, do Bêbado e Equilibrista, que eles cantavam, né? Com a volta do irmão do Enfio. E o Enfio, a gente ficou amigo, porque tínhamos feito um espetáculo de teatro, e ele também tinha dificuldade de trabalho, eu levei o Enfio para a última hora. Ele escrevia uma coluna semanal, 2 vezes por semana, chamava Cartas ao Primo Figueiredo. Ele descobriu que ele tinha um parentesco lá longínquo com o João Batista Figueiredo. Então não era totalmente ficção esse parentesco? Não, tinha um parentesco. E ele usava aquilo para, em tom de humor, né? Que ele era um humorista, um homem de humor. Escrachar o Figueiredo. Escrachar. Primo, pô, não gostei daquilo que você fez, primo. E daí mandava ver, né? O Caldeira queria morrer com esse negócio do Enfio. E fora outras pessoas que escreviam lá. O Fagundes escrevia, o Antônio Fagundes, botei o Fagundes de articulista, também escreviam. E várias pessoas que eram identificadas com... Né? Mas o Enfio era uma bronca do Caldeira. Eu sei que ele queria que me cortassem da última hora. Daí, para me salvar da última hora, que era o presidente do grupo, era o Vanderlei Araújo Moura, que era um amigo meu que mora hoje em Pompeia, grande amigo, uma pessoa muito solidária. O Vanderlei falou assim, olha, como é que vamos salvar? Porque você fica botando essas coisas aí, o Caldeira quer tua cabeça. E a gente fazia um jornal muito irreverente, a última hora era muito irreverente. Brincava com os fatos políticos, entendeu? E com uma postura mesmo de provocação. E daí foi junto com o Boris, que daí, conversando os dois, o Boris e o Vanderlei Araújo Moura, falei assim, pô, tem que salvar o Oswaldo, tá ferrado, meu. Porque o cara quer que eu mande ele embora, mas eu vou mandar embora o cara. Daí o Boris falou assim, olha, saiu no folhetim, desde que o Tarso de Castro saiu, eu estou lá com um editor provisório, que é o Merlin, mas ele não quer ficar lá, eu preciso arrumar um editor lá. Então a gente faz o seguinte, tira o Oswaldo daqui, demite ele daqui e leva ele para o folhetim. E já tinha falado com o Frias, que era o outro sócio do Caldeira, que era o dono, né? Achou ótima a ideia, porque essas contradições da vida e do capitalismo e da imprensa. O Caldeira queria comer meu fígado. E o Frias adorava o jornal que a gente fazia, a última hora que a gente fazia, aquela irreverência da última hora, entendeu? Aquela edição provocativa. Então contrabalanceava. A gente dizia que... Um queria derrubar e o outro gostava. Exatamente. E daí, tudo bem, daí eu fui para a Folha. Só que na primeira edição da Folha, do folhetim, daí eu falei assim, Enfio, daí eu falei assim, como é que eu faço?
Aí você tira, acaba com o Enfio, todos esses caras, os comunistas lá, que o Caldeira, você pode trazer para a Folha, porque na Folha o Caldeira não se mete. Na Folha de São Paulo é o Frias que cuida. Então o Caldeira não vai... Você, posso trazer o Enfio para cá? Pode. Então ele vai fazer a carta ao Primo Figueiredo, na página tal. E na última página do folhetim, ele vai fazer a história do Zeferino e da Graúna. Os mais antigos se lembram da época do Pasquim e tal, que ele tinha parado de fazer. Ele falou assim, vou voltar para fazer no folhetim. A última página vai ser as aventuras da Graúna e do Zeferino na Caatinga. Ótimo. Daí fechei a primeira edição do folhetim, que era um tabloide. Fechei numa sexta-feira à noite, o jornal rodava da madrugada de sábado, sexta para sábado, e era distribuído no domingo. E daí eu venho para Marília, visitar o pessoal em Marília. Você tem parentes em Marília ainda? Não, tinha na época. Tinha na época, hoje meus pais já morreram. Eu tenho primos, isso tem, mas família direta não. E daí eu vim para Marília, só que naquela madrugada que o jornal estava rodando, o Caldeira, que era o cara que queria a minha cabeça, ele gostava de ficar passando a noite, vendo o jornal rodar. E aí, quando ele viu aquilo lá rodado e o Enfio estava lá, ele mandou acordar o Boris e queria a minha cabeça. Esse moleque está me provocando, porque eu queria a cabeça dele na última hora. Vocês trouxeram para aqui, para o folhetim, ele está fazendo tudo que ele fazia lá, ele está fazendo agora estão dando cobertura para ele. Vocês não... Eu quero, demita já, liga para... Por sorte, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, não tinha... Assim, ele viajou, ele não está aqui. Então, segunda-feira, a primeira coisa que você faz é demitir ele. Mandou o Boris me demitir. Quando eu cheguei segunda-feira, entrei na redação, estava o Boris falando, puta merda, meu. Daí contou essa história. Eu falei assim, e agora? Eu falei assim, mas eu não vou te demitir, não. E não demitiu. Só tinha uma coisa, daí só tem uma coisa. Se o Enfio, se você tirar o Enfio, acho que eu negocio. Daí eu liguei para o Enfio e falei assim, Enfio, a situação é essa. É o seguinte, se você continuar... Sai os dois. Sai os dois. Daí ele morreu de rir, ele falou assim, eu já estou contratado. Na época ele começou a fazer na TV Mulher, na TV Globo, na manhã, ele começou a fazer TV Homem, que era uma contraponto ao programa da Marília Gabriela, ele fazia TV Homem. Assim, eu já estou com o pé na Globo, já estou fazendo um projeto lá, estreou depois. Quero nem saber de vocês. Você está ferrado, você vai se danar, não sei o que. Ele morreu de rir, eu falei assim, não, manda embora. Daí... Então eu estou contando isso para dizer da lealdade do Boris. Boris Casoy era um... Se ele participou, tudo bem. Foi uma coisa da Pecado da juventude. Só que isso ele não levou na relação com as pessoas, ele nunca foi um cara que entregou ninguém para a ditadura. E ele, pelo contrário. Ao contrário. Que ele pôde, pelo menos as histórias todas que eu conheço, o Boris sempre foi da maior generosidade e até com pessoas que pensavam diferente dele. Sabe? Sempre protegeu e nunca teve... Oswaldo, estamos chegando ao final do programa. Falamos demais. 2 horas de programa, poderíamos falar mais 2 horas, 3 horas, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. O que é mais surreal, o teatro ou a vida? As histórias que contam no teatro, as histórias que a vida nos conta. A vida. Eu acho que nada é melhor que a vida. A arte, o teatro, eu costumo dizer, não é mais importante que a vida é mais importante. Só que a vida que o teatro conta é mais vida, é mais bonita, valoriza a vida. Não sei se dá para entender. Eu não trocaria a vida pelo teatro, claro que não. Mas uma não vive sem a outra. Não, mas o teatro me ajuda a viver. Eu realmente me ensinou a viver em todos os sentidos. No sentido, não só profissional, porque isso foi decorrência. E teatro é uma incerteza, é uma insegurança permanente. Mas a olhar o mundo, a olhar a minha volta e reconhecer, o teatro me ensinou mais do que qualquer religião, porque eu tenho uma formação religiosa, claro, como católico, mas que qualquer religião, que qualquer ideologia, que qualquer tudo, o teatro me ensinou a olhar para o outro. O teatro me ensinou que eu só existo no olhar do outro e não no meu olhar diante do espelho. O que diz que eu existo, quem diz que eu existo, são os outros, não sou eu. Então, essa relação e respeito ao outro, até aquele que pensa diferente de mim, aquele que
não pensa como eu, que gosta de outras coisas que não são as mesmas que eu, não tem importância nenhuma. O teatro me ensinou a respeitar a opinião do outro e aprender com o outro, entendeu? Mesmo quando às vezes a gente é ranheta demais e quer ser dono da verdade também, eu tenho lá esses momentos também de achar que a razão é minha. Mas o teatro me ensina a cada momento que eu não existo. Eu não sou suficiente, que eu dependo do outro. E se nenhuma religião, nenhuma ideologia me ensinou isso da maneira mais rica que o teatro. Entendeu? Que o outro é que interessa. E não tem nisso nenhuma coisa de caridade, nada disso. Isso é quase que físico no sentido da física, né? Quase é científico. A gente só existe, eu só estou existindo aqui por causa do teu olhar. Se tem uma pessoa da qual eu não vou me lembrar amanhã, a não sei que eu vejo o vídeo, serei eu mesmo. Se a gente tiver reunido 4 pessoas reunidas, de quem você não vai se lembrar no dia seguinte ou daí 1 hora? De você mesmo. Eu não vou me lembrar de mim mesmo. Porque você vai lembrar dos outros. Mas de você, como é que você agiu, a cara que você estava, se você estava cansado, se você estava feliz, se você estava aborrecido, é o olhar dos outros que vai dizer, não o seu olhar. Então o teatro, para mim, não é que é mais importante que a vida, me ajuda a entender e a viver a vida. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença, acredito que você não vai esquecer tão cedo dessa entrevista, batemos o recorde hoje. Puxa. 3 horas ou quase 3 horas conversando. Acho que é um recorde para mim e para você. Você tem que passar em capítulos. Muito obrigado, porque a gente começa a falar. E 3 horas, mais importante, que parece que não passaram. Poderíamos ficar mais 3 horas conversando. Né? A gente parece caipira, garra a conversar, só faltava um fuminho, ficar fumando, pitando. Faltou uma pinguinha também. Eu que agradeço e a paciência de quem assistiu isso, mesmo que seja picotado aos poucos, em capítulos. É sempre bom conversar das coisas que movem a gente, né? Obrigado. Muito obrigado a você, Oswaldo. Obrigado a você também, telespectador. Continue no Canal 7.